Entrevista de Renato Gaúcho após a eliminação do Fluminense para o Lanús. E ele desabafa e pede demissão ao vivo. Veja. Não adianta a gente falar a mesma coisa que eles vão falar, ele vai falar com o mesmo discurso, a mesma coisa de sempre, é o desgaste do time. Então, quanto ao Hércules que você pediu, por exemplo, ele não conseguia ficar em pé no intervalo do jogo. Então, essas informações as pessoas não têm, quem tem é o treinador. Então, ele pediu para sair de novo, porque não aguentava mais ficar em pé sequer, cheio de gelo. Por isso que ele foi substituído. Mas aí as pessoas acham que o treinador mudou errado. Quer dizer, as pessoas não têm as informações. Claro que eu não queria mudar o Hércules, tirar o Hércules no intervalo do jogo, mas tive que tirar justamente por isso, que ele não aguentava ficar em pé. No segundo tempo, como eu falei, a gente caiu um pouquinho de produção, mas mesmo assim o jogo estava controlado. Infelizmente, num contra-ataque deles, nós tomamos o gol de empate. Tentamos ir para dentro deles, fiz algumas substituições, coloquei mais atacantes, mas infelizmente a gente não conseguiu fazer o segundo gol. Mas quantas substituições você quer que eu faça? Tá, agora eu te pergunto, o Lima entraria no lugar de quem? Responde você para mim. Ué, então deixa o técnico decidir. Queria que eu colocasse o Lima no lugar de quem? Então pronto, eu tenho 5 substituições. 2 eu fiz no intervalo do jogo. Bom, eu, acima de tudo, como você falou, estou bem vacinado contra o futebol, sei da minha capacidade. Hoje em dia, o Guardiola, que eu considero o melhor treinador do mundo, no início do ano, se não me engano, uns meses atrás, ele estava sendo chamado de burro, o Guardiola. Então, hoje em dia, no futebol, nada mais me surpreende. Nada. Dentro e fora do campo, justamente devido a essas redes sociais. Então, todo mundo é treinador hoje em dia. Todo mundo pega a rede social, opina. Algumas pessoas vão atrás da pessoa que não entende nada, não são todos, mas muitos da rede social não entendem nada de futebol, mas fazem opinião pública. Aí quem paga o pato é o treinador, quem paga o pato é o jogador. O que a gente vai fazer? Eu dei uma entrevista, vocês podem buscar, uns 2 meses atrás, e hoje eu estou repetindo. Acabou o futebol. Acabou o futebol com as redes sociais. Acabou. Tanto para o jogador como para o treinador. Hoje em dia é uma guerra de críticas. Ninguém é bom. Quando ganha, tem alguns elogios. Quando perde, ninguém é bom. Todo mundo é ruim. Então o futebol está caminhando para um caminho. Está caminhando, não, já caminhou para um caminho que, infelizmente, todos nós, todos, jornalistas, jogadores, treinadores e torcedores, estão perdendo. Estão perdendo. O futebol está acabando. Está no finalzinho. Está no finalzinho. Essa é uma opinião minha. Quanto às substituições, eu vou voltar. Saiu o Hércules porque ele pediu para sair. Tirei o Everaldo porque ele não estava numa noite boa, coloquei o Cano. No segundo tempo, coloquei nós, infelizmente, tomamos o gol de empate, coloquei o Kennedy e o Ken. Jogadores, o Keno principalmente, jogador do drible que abre defesa. Depois eu coloquei o Canova, que já não aguentava mais, porque jogou na Argentina, jogou em Salvador, como jogou o Hércules, não aguentava mais, coloquei o garoto Riquelme, que é outro garoto do drible. Pensei em colocar o Soteldo. Já o Soteldo está aqui no meio, ninguém gosta do Soteldo. Eu falei para vocês, o futebol acabou. O cara é titular da seleção venezuelana. O cara, por onde passa, é o cara que eu pedi, o único jogador que eu pedi para o Fluminense trazer foi o Soteldo, justamente que é o jogador que abre defesa do adversário, 1 para 1. Ele entrou em 2 jogos, o Fluminense perdeu os 2 jogos, as pessoas estão culpando o Soteldo. Então, onde que nós vamos parar com o futebol? Onde nós vamos parar com o futebol? Não é aqui, no Fluminense, é em todo lugar. Em todo lugar. Os treinadores não têm mais paciência para essas coisas. Quando esses treinadores mais antigos pararem, aí de repente vocês começam a valorizar bem quem está começando, com novas ideias. E aí vamos ver onde que o futebol vai parar. Volto a repetir. Grave bem essa entrevista que estou dando hoje. E eu já dei há 2 meses atrás. Daqui a pouco vão reprisar minha entrevista. É bem que o Renato tinha razão. Hoje em dia ninguém é bom. Infelizmente. O Everaldo é um cara que não aparece para a torcida, mas ele aparece muito para o time. Tanto na parte defensiva como na parte ofensiva. Não está fazendo gols? Acontece, não está fazendo gol. Mas no geral ele contribui bastante. É um jogador que sabe fazer um pivô lá na frente. Ele tem as características totalmente diferente das do Cano. No meu entender, o Everaldo, na minha opinião, ele se encaixa melhor no meu esquema de jogo. Simples, nada contra o Cano. Tanto é que o Cano, você fala assim, o Everaldo joga as principais partidas das Copas. Principais partidas das Copas? Eu acho que o principal campeonato que o clube disputa é o Campeonato Brasileiro. Quem joga o Campeonato Brasileiro é o Cano. Então deixa os dois jogarem. Põe os dois para jogarem. E torço muito, tanto um quanto o outro, faça os gols.
Então, essa é uma opinião. Agora, se o treinador começar a botar em campo toda vez que o torcedor quer um jogador, aí vai ficar difícil. Fica difícil o treinador trabalhar. Bem difícil. São as escolhas. Escolhas que o torcedor gosta de um jogador ou outro. E o treinador vê o que é melhor para o clube. Eu, pelo menos, sempre vejo o que é melhor para o clube. Posso errar? Posso errar, sim. Eu sou humano. Mas é difícil. É difícil porque eu trabalho com jogadores no dia a dia. Eu sei da capacidade de cada um. Então, é uma opinião. Talvez o treinador tenha outra posição, não sei. Então, para você ver que alguns estavam falando, alguns gênios da internet, alguns gênios. O Renato está preocupado com a Sul-Americana, com a Copa do Brasil, está deixando o Campeonato Brasileiro de lado. Eu nunca deixei o Campeonato Brasileiro de lado, até porque nós temos uma diretoria e um presidente que eu troco ideias com eles. Não vou só pela minha cabeça. E tanto é que hoje o Fluminense tem 2 jogos a menos que muitos clubes no Brasil e está com 31 pontos e está em oitavo colocado. Coloquei 3, 4 jogadores que vinham jogando e nós pagamos o preço hoje por causa disso, que descansaram. Justamente o Hércules foi um deles. O Canóbio, no segundo tempo, cansou bastante tanto correr. Justamente para dar atenção para o Campeonato Brasileiro também. Botei alguns jogadores que se sentem mais confortáveis de jogar praticamente a cada 3 dias. Eles nos ajudaram em Salvador. E nós ganhamos o jogo. Então, eu dei atenção para o Campeonato Brasileiro, como muita gente acha que eu não dava. O problema no futebol brasileiro é o seguinte, você tem 3 competições. As pessoas não querem que poupe um ou outro jogador. Aí começa a botar o jogador em campo, começa a estourar. Mas também está jogando a cada 3 dias, tinha que poupar. É difícil. Hoje em dia é difícil de agradar todo mundo. Digamos que é quase impossível. Quase impossível agradar todo mundo. Eu nem deveria estar falando isso para vocês, que vai se manifestar o presidente, mas essas perguntas todas de alguns gênios da internet, que muita gente vai atrás desses gênios, alguns torcedores também. Então, eu acabei, antes de vir para cá, de pedir demissão para o presidente. Então, a partir de agora, vai estar um outro cara aqui, eles vão fazer as mesmas perguntas para ele, e eu quero ver as respostas que ele vai dar. Eu quero ver se ele vai colocar o time que o torcedor quer, ou o time da cabeça dele. Então, eu sempre procurei fazer o melhor possível pelo clube, em todos os sentidos, em todas as competições. Infelizmente, nós temos hoje uma competição, mas estamos muito bem no Campeonato Brasileiro, estamos muito bem na Copa do Brasil. Se o Fluminense estivesse mal no Brasileiro, eu não estaria saindo. Como o Fluminense está bem, vou sair para descansar minha cabeça e deixar alguns gênios da internet continuar falando sobre futebol, já que entende pra caramba. Boa noite. Obrigado, Renato. Boa noite. Boa noite, gente.